Olá, sejam bem-vindos ao canal Química em Reação com a professora Amanda Rebelo. E nessa videoaula nós vamos falar sobre as funções nitrogenadas. Se você acompanha aí todos os vídeos de orgânica, a gente já viu introdução à química orgânica, a gente já viu o que é a química orgânica, que é a química do carbono, a gente já viu que basicamente as cadeias carbônicas são formadas por carbono, já que eu estou falando de química orgânica, mas a gente viu os hidrocarbonetos, que são as cadeias formadas apenas por carbono e hidrogênio. A gente viu também as funções oxigenadas, como o nome fala, oxigenadas contém oxigênio, e hoje nós vamos ver as nitrogenadas. Então, são cadeias que contêm o nitrogênio em sua cadeia principal, vamos dizer aí. E aí a gente tem, através da presença desses heteroátomos, ou seja, átomos diferentes de carbono, as suas funções. Se a gente tivesse apenas carbono, a gente já sabe que é hidrocarboneto. Como a gente não tem, a gente tem um heteroátomo, a gente classifica de acordo com de como esse heteroátomo ele está na cadeia. E aí é isso que a gente vai ver agora, a partir daí das funções que contém, então, o nitrogênio, tá? E aí a primeira função que contém nitrogênio, ou seja, nitrogenada, são as aminas. O que são as aminas? As aminas são compostos derivados da amônia pela substituição de um ou mais hidrogênios. Então eu posso pegar a amônia, que é NH3, quando eu tiro um hidrogênio me sobra o NH2. Mas quando eu substituo esse hidrogênio por uma cadeia carbônica, ele se classifica como uma amina. Ou tiro os 2 hidrogênios, ou tiro 3 hidrogênios. O importante é que esse nitrogênio esteja ligado a cadeias carbônicas, para ser amina. Ok? Então aqui eu tenho o nitrogênio, né? Ele era ligado a 3 hidrogênios, tá? Mas eu substituo esses 3 nitrogênios por radicais orgânicos. E aí eu tenho uma amina. Qual a classificação das aminas? Aí a gente vai começar agora a classificar as aminas, porque elas podem ter diferentes tipos. Apesar de a amina ser uma função só, a gente pode analisar ela de maneira diferente. A primeira classificação é quanto ao substituinte ligado diretamente ao nitrogênio. Se o substituinte não for aromático, a amina é alifática. Então, exemplo. Eu tenho uma cadeia carbônica aqui de 2 carbonos, aqui de uma só ligada ao NH. É alifático, eu não tenho aromático. Esse aqui eu tenho um aromático. Beleza, eu tenho um aromático. Mas ele está ligado diretamente ao nitrogênio? Nesse caso, não. Então, apesar de eu ter um anel aromático ali na cadeia, ele não está ligado diretamente ao nitrogênio. Portanto, a minha amina é alifática. E a minha amina vai ser aromática quando possuir um aromático ligado ao nitrogênio. Agora, o aromático tem que estar ligado diretamente ao nitrogênio para que ele seja classificado como uma amina aí aromática. Então aqui vejam, eu tenho uma cadeia normal de um lado, porém do outro lado eu tenho um aromático ligado diretamente ao nitrogênio. Então a gente tem a classificação aí como aromática. E aqui eu tenho os 3 substituintes aí do hidrogênio sendo aromáticos. Então a primeira classificação é de acordo aí ao tipo de substituinte que a gente vai ter ligado ao nitrogênio no lugar do hidrogênio. E agora nós vamos ver, né, de acordo a quantos nitrogênios a gente tem na cadeia. Aí a gente vai ver qual é a classificação da amina pela quantidade de nitrogênios que eu coloco lá. Analisando, né, o número de grupamentos amino, o que amino quer dizer? Bom, a amina, quando ela é considerada radical, a gente chama de amino. Então aqui nada mais é do que ele está falando a quantidade de nitrogênios que a gente tem na cadeia. Então vai ser uma monoamina quando tiver apenas um nitrogênio, tá? Então aqui, olha, eu tenho uma cadeia carbônica, apenas um nitrogênio. Aqui eu tenho apenas um nitrogênio. Ela vai ser diamina quando ela tiver 2 nitrogênios, então eu tenho 2 nitrogênios na cadeia. E assim sucessivamente, todas as vezes que eu quiser classificar de acordo com a quantidade de nitrogênios, eu vou olhar monoamina, diamina, triamina, e assim tetramina, e assim vai indo, ok? Então, vai depender da quantidade de nitrogênios que a gente tiver. E quanto ao número de hidrogênios substituídos, a gente sabe que a amina deriva da amônia. E aí a gente precisa substituir o hidrogênio. Então, quando eu substituo apenas um hidrogênio, eu tenho uma amina primária. E aí eu tenho o NH2 que sobra, né? Porque era NH3, eu substituo um hidrogênio, fica NH2. E a cadeia carbônica ligada aí ao NH2. A gente pode observar aí nos 2 exemplos.
E a gente tem uma amina secundária quando dois hidrogênios são substituídos. Então fica o NH aí entre a cadeia carbônica. E agora nós vamos ver a amina terciária, que é quando a gente substitui os três hidrogênios aí presentes ao nitrogênio. Então, a amina terciária, os três hidrogênios são substituídos, então a gente tem nitrogênio entre cadeias carbônicas, né? A gente sabe que agora não tem hidrogênio nenhum ligado aí ao nitrogênio, porque todos os hidrogênios foram substituídos. A gente vê isso nesse exemplo. Aqui eu tenho, né, uma cadeia aromática ligada diretamente ao nitrogênio, então, além de ser uma amina terciária, é também uma amina aromática. Aqui eu tenho três cadeias alifáticas, e aqui eu tenho duas aromáticas, então também é uma amina aromática. E a nomenclatura, tá, das aminas. Mas antes de falarmos da nomenclatura, eu vou falar de algumas propriedades que são importantes da amina. Tá? A amina tem um caráter básico, então na medida que você vai colocando os substituintes na amina, a gente vai analisando uma ordem crescente aí de basicidade. Então as aminas secundárias, tá, não segue uma regra exatamente, tem uma explicação para isso, tá? As aminas secundárias são as mais básicas por conta do grupo alifático ligado ali, ter apenas um grupo alifático e aí ter a possibilidade de fazer ressonância, então por isso as aminas secundárias são mais básicas, seguidas da amina primária, ok? E por último as aminas terciárias, isso das alifáticas. Por quê? Porque como a gente tem três substituintes aí alifáticos, então acaba que não tem a possibilidade de ressonância como a gente tem nas aminas secundárias, então elas são as menos básicas. E aí a gente segue para as aromáticas, então, e quanto mais grupos aromáticos substituídos na amina, menos básica ela é, ok? E também a gente pode falar do ponto de fusão e do ponto de ebulição das aminas. Quanto mais forte for a interação intermolecular, aí a gente pensa que mais forte é o ponto de ebulição, só que aí também vai depender do tipo de amina. A gente sabe que as ligações de hidrogênio são as interações mais fortes, então quanto maior a possibilidade de fazer ligação de hidrogênio, mais básico, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição aí dessa amina. E também em relação à solubilidade, né? A gente vai pensar também em relação às forças intermoleculares. Então, a possibilidade de fazer aí ligação de hidrogênio ou não, depende da amina. E a nomenclatura das aminas, como que a gente faz? A nomenclatura das aminas, ela vai ser o nome dos radicais ou o nome do radical em ordem alfabética. Vai depender se a amina é primária, secundária ou terciária. Se for uma amina primária, é simples. A gente vai substituir com o nome do radical e a amina no final, então o nome da cadeia e a amina no final. Agora, quando tem mais de um radical, a gente coloca em ordem alfabética, como a gente fez em todas as funções, a gente sempre coloca em ordem alfabética, e a amina no final. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, então eu tenho, na verdade, uma pentão, né? Pentão, porque eu tenho... 1, 2, 3 carbonos, então é propan, propan, como é uma amina, então é um propanamina, é uma propanamina, ok? Agora esse aqui, tem dois substituintes, então tem 1, 2, ok? Que é etil, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então seria etil, butan. Só que aonde está a amina? Está no carbono 2, então é butan 2 amina. Então agora, ao invés de eu indicar só se ela é uma ligação dupla, né? Que aqui eu precisaria indicar se tivesse uma ligação dupla no EN, eu também preciso indicar onde a amina está. Então seria etilbutan 2 amina. A amina está ligado ao carbono 2 aí desses 4 carbonos. Aqui eu tenho uma ligação dupla, então eu tenho 2 carbonos, tá? Só que aí também tá no carbono 1, então eu vou colocar etenamina. Então,
eu preciso indicar que, na verdade, não é an, é en, ok? Como só tem 2 carbonos, essa dupla ligação tem que estar aí entre esses carbonos, então eu também não preciso indicar. Mas caso eu tivesse mais carbonos, eu precisaria indicar a dupla e também, se fosse o caso, a amina, ok? Então agora nós já falamos da amina, nós já classificamos a amina e agora nós vamos dar sequência às funções nitrogenadas, começando agora com as amidas. As amidas são compostos derivados da amônia, onde a gente tem um grupo acila, ou seja, tem uma carbonila, C-O, ligada ao nitrogênio. Então, a gente sabe que a amina, né, que a gente viu anteriormente, é quando a gente tem os 3 substituintes aí do nitrogênio por qualquer grupo carbônico, desde que não seja aí a acila ligada ao nitrogênio. Porque quando a gente tem a C-O ligada ao nitrogênio, a gente sabe que, na verdade, a gente tem uma amida, ok? Então, eu tenho uma C-O ligada ao nitrogênio, então esse radical aqui da C-O não importa, desde que a C-O, ou seja, a carbonila esteja ligada ao nitrogênio, e esses radicais aqui do nitrogênio também não importam, tá? Então, o que difere da amina? A amina a gente tem os 3 substituintes do nitrogênio aí, né, derivado da amônia, por cadeia carbônica, e aqui a gente tem que ter essa C-O ligada ao nitrogênio, senão a gente não pode classificar como amida. Qual a classificação, então, das amidas? Assim como nas aminas, as amidas elas podem ser classificadas de maneiras diferentes, tá? Dependendo aí dos substituintes que a gente vai ter. Então, a gente já sabe que um dos substituintes é uma C-O. Então, só me restam 2 opções, né? Que seria NH2, NH ou N sozinho, ok? Então, vamos lá. Quanto aos hidrogênios substituídos, uma amida não substituída, ela possui o NH2 ligado à carbonila. Então, eu tenho a carbonila ligada ao NH2. Eu não substituí nada. Por quê? Porque eu já obrigatoriamente tenho que ter aquela carbonila ali. Então, eu não substituí nenhum dos hidrogênios. Por isso que ela é chamada de não substituída. A amida monossubstituída é quando, além da carbonila que já é obrigatório ter, eu substituo um dos hidrogênios. Então, na verdade, fica NH ligado a um outro radical. Esse radical ele pode ser alquil ou aril, ou seja, pode ser aromático ou normal, tá? Uma amida dissubstituída é quando eu tenho nitrogênio entre radicais. Então, a gente já sabe que é a carbonila. E aí a gente tem apenas nitrogênio, porque eu substituí os outros 2 hidrogênios que eu tinha ali no meu nitrogênio por radicais orgânicos, ok? Então, a gente pode classificar como não substituída, monossubstituída e dissubstituída. Agora, a gente vai ver a classificação das amidas de acordo com a quantidade de grupos acilas que a gente tem ali. E aí, a gente também já vai partir para a parte de nomenclatura para a gente encerrar aí as principais funções nitrogenadas. Elas são principais, amida e amina, mas não são as únicas. Existem outras funções que a gente vai continuar aí vendo. Mas as 2 principais são essas que a gente vai falar de classificação, tá? Propriedades, as outras são mais simples, então vai acabar sendo mais fácil, mais prático. As principais e que tem mais detalhes são as aminas e as amidas. A classificação das amidas quanto ao número de grupos acila, tá? Vai depender da quantidade aí que a gente tem de C-O na cadeia. Então, vamos lá. Uma amida primária, a gente tem apenas um grupo acila. Então, um exemplo seria, né, eu faço uma cadeia carbônica qualquer, coloco uma C-O ligado ao NH2. Ou, não, eu poderia substituir esse hidrogênio desde que não fosse por grupo acila, né? Vamos pensar. Vou botar aqui uma C-O, NH e botar um outro. Não tem problema, mas eu só tenho um grupo acila. Uma amida secundária, eu tenho 2 grupos acilas, exemplo. Eu tenho uma C-O ligada a um NH, por exemplo, ligada a uma outra C-O. Então, vai depender da quantidade de grupos acila que eu vou substituindo ali. Uma amida terciária, a mesma coisa, eu tenho 3 grupos acilas, né? Então, tem 1, 2, e aí o terceiro também, né? Onde eu teria que ter uma outra C-O aqui embaixo. Então, teria os 3 grupos acilas aí. E a nomenclatura das amidas? A nomenclatura das amidas, quando ela é não substituída, tá? E ela é simples, a gente vai fazer igual às aminas. Então, é esse exemplo aqui.
tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, seria butanamida, ok? Bem simples, eu coloco amida no final. Agora, quando eu tenho, né, substituintes diferentes, eu preciso considerar essa regrinha aqui, onde a gente coloca N, o nome dos radicais em ordem alfabética, tá? Mais o nome da cadeia mais amida. Então, seria aqui N-etil, N-metil, ok? 1, 2, 3, 4. Butanamida. Por que a gente precisa botar esse N na frente? Porque eu estou dizendo que esse radical aqui, esse está ligado ao nitrogênio. Por isso que a gente precisa colocar esse N aí em letra maiúscula na frente, ok? Mas aí, lembrando, em ordem alfabética, esse N aqui, tá? Somente os que estão ligados aí ao nitrogênio. Mesma coisa aqui, né? Eu vou ter que colocar um N na frente. Então, seria N-fenil. Ok? 1, 2, 3, 4. Vou botar 5 só para ficar diferente. Pentanamida. Então, a única diferença aí é que eu preciso entender que nas amidas eu tenho substituintes no nitrogênio, porém um dos substituintes é da carbonila, né? Então, eu preciso dizer o nome do que está ligado ao carbonila com a amida e N com o nome do radical que estiver ligado aí ao nitrogênio. Agora a gente vai falar de funções que são mais simples, tá? Mas que a gente também precisa entender, ok? E as propriedades das amidas. As propriedades das amidas, elas são semelhantes à das aminas, né? O ponto de fusão e ebulição é mais alto à medida que faz mais ligações de hidrogênio, mesma coisa com a solubilidade, ok? Então, na hora de olhar para uma amida, quanto mais ligação de hidrogênio ela fizer, maior é o seu ponto de fusão e de ebulição e também mais solúvel ela é em água, porque aí ela faz interação de ligação de hidrogênio, ok? As nitrilas, tá? São compostos que contêm o grupo CN, são derivados do ácido cianídrico, que é o HCN, tá? E aí a gente tem a substituição do hidrogênio, que seria o H, por uma cadeia carbônica, ok? Então, a gente tem um radical ligado aí ao CN, a gente tem alguns exemplos, tá? São bem mais simples, são compostos que são bastante tóxicos, ok? Mas eles são menos tóxicos do que o ácido cianídrico, tá? Então, a gente tem aqui a cadeia carbônica ligada a CN, e aqui a gente tem, né, a nomenclatura da seguinte maneira: o nome da cadeia mais nitrila, ou nitrilo, tá? Pode ser nitrila ou nitrilo. Aí a gente tem o seguinte: 1, 2, 3, 4 carbonos, né? No carbono 2 eu tenho a nitrila, então seria butano, né? 2 nitrila. Ok? Eu estou indicando aí aonde a nitrila está. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então seria butano nitrila. Ok? Ou nitrilo. E a gente também pode, de uma maneira mais usual aí, dizer que é cianeto de, aí a gente coloca o prefixo da quantidade de carbonos com ila no final. Então seria cianeto de butilo, tá? Também poderia ser. Então, as nitrilas são bem mais simples, mas a gente também precisa conhecer aí essas funções. Agora a gente vai falar das isonitrilas e a gente vai fechar aí com os nitrocompostos, ok? As isonitrilas, tá? Opa, faltou aqui. Isonitrilas, ok? Elas são derivadas do ácido isocianídrico. Então, se vocês repararem, tá? Da nitrila para isonitrila, o que muda, na verdade, é quem está ligado ao radical. Antes a gente tinha o carbono, tá? Ligado ao radical, agora a gente tem o nitrogênio ligado ao radical. Então, aqui é NC e não CN, como a gente tinha nas nitrilas, ok? Então, os exemplos a gente pode ver que trocou, né? Na verdade, quem está ligado à cadeia carbônica é o nitrogênio
E a nomenclatura aí das isonitrilas vai ser nome da cadeia mais isonitrila no final, tá? Então, da mesma maneira que a gente fez a nitrila, só que agora é isonitrila. Então, seria 1, 2, 3, 4 no carbono 2, então seria butano 2 isonitrila, ok? E aqui seria, né, botar aqui mais um carbono, 5 carbonos, então pentano isonitrila, tá? E também a gente pode, nas nomenclaturas mais vulgares, usar carbilamida, tá? Ao lugar de isonitrila, mas, segundo a regra aí, é só colocar o nome da cadeia carbônica, né, do hidrocarboneto, mais isonitrila no final. E para fechar agora, nós vamos falar dos nitrocompostos. Os nitrocompostos são compostos que contêm o grupo NO2, ou seja, contém o grupo nitro na cadeia. Então, eu tenho um radical com o grupo NO2, que é o grupo nitro. Então, exemplo, uma cadeia carbônica com o grupo nitro ligado, tá? E a nomenclatura do grupo dos nitrocompostos, a gente vai colocar nitro mais o nome do hidrocarboneto. Então, exemplo, eu tenho ali a cadeia carbônica, o grupo nitro no carbono 2, 4 carbonos. Então, seria 2 nitro butano, ok? E aqui eu tenho, né, nitro benzeno. Porque eu tenho um grupo nitro ligado ao anel aromático. Então, essas funções são mais simples, tá? A gente não precisa levar tanto em consideração aí as classificações, como a gente levou na amina e na amida, porque elas são mais básicas mesmo, tá bom? Mas a gente não pode deixar de comentar sobre elas. Então, essa é a nossa videoaula de funções nitrogenadas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar no comentário. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E qualquer coisa é só voltar lá nos vídeos anteriores das funções oxigenadas de hidrocarbonetos, tá? Da classificação de cadeia carbônica, e até a próxima aula.